Roger Machado, técnico do Inter, já postos aqui para a entrevista coletiva e a gente vai começar agora. Boa noite, Roger. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. A que você atribui a facilidade com que o Internacional conseguiu fazer o jogo parecer ter? E apesar dos 3 gols, queria pincelar contigo aquela jogada do Bernabé em que a bola bate na trave, que poderia ser um belíssimo gol. Aquilo é o teu jeito de jogar? De que modo você acredita que esse período com mais treinos também ajudou a consolidar o jeito que tu quer, que tu espera ver o Inter jogar? Eu penso que aquilo é a qualidade dos jogadores dentro do modelo de trabalho que faz com que aquele tipo de lance aconteça. A organização em torno, né, de ter determinadas questões é que potencializa a capacidade técnica dos jogadores que têm uma boa relação com a bola e esses lances acontecem. Penso que a facilidade que nós encontramos foi porque desde o começo da preparação para esse jogo a gente ressaltou exatamente da dificuldade que a gente poderia ter se a gente não entrasse em campo respeitando o adversário, independente da posição da tabela que ele estivesse, sabendo que o adversário tem valores importantes, que é um trabalho que vem sendo recentemente feito, mas que resgata muitas coisas do Cuiabá de ano anterior, e que já havia demonstrado que nessas 2 partidas anteriores fez bons jogos, né? Então acho que foi justamente, né, o maior respeito que a gente teve e a consciência de que dentro de casa a gente tem que fazer o nosso dever, né, que os nossos objetivos dentro da competição eles devem prevalecer. E penso que foi uma vitória de uma partida de uma equipe muito madura, né, que sabe o que deseja para esse campeonato e encarou dessa forma esse adversário. Roger, o Beira-Rio, tu dominou o Beira-Rio com a torcida, com tudo. O Inter voltou a ser muito forte no Beira-Rio, que não conseguiu o ano inteiro. Teve eliminações do Beira-Rio, tu sabe, inclusive. Como tu encontrou, pegando isso, como tu encontrou esse time fisicamente? Porque hoje a gente vê o Inter correndo 90 minutos, sobrando fisicamente. Quando chegou aqui, como é que estava o Inter fisicamente? Para satisfazer a amplitude do modelo de jogo que eu gosto que tenha, a gente precisava evoluir, né? Jamais eu vou falar que estava certo ou errado. Cada trabalho tem uma metodologia e atende a uma metodologia para desenvolver o jogo, né? Para que eu conseguisse fazer essa intensidade, né, além de organizar da forma coletiva que eu desejo, eu precisava evoluir. O Inter sempre conseguiu fazer grandes distâncias no campo, né, e não é curioso, mas a partir do modelo da organização, do jeito que eu gosto de fazer, né, as distâncias diminuem, mas as intensidades aumentam. Porque justamente, né, por estar mais agrupado no campo, por estar mais compactado, né, você consegue fazer ações mais intensas, explosivas, né, e pela organização que eu proponho coletivamente, o volume total diminui com as intensidades aumentando, né? E para que isso aconteça, você tem que ter algumas capacidades físicas bem desenvolvidas, entre elas a força, né? Que todas as outras variáveis derivadas delas precisam muito dessa base, né? Então, isso foi bastante trabalhado, tem sido constantemente trabalhado. Roger, boa noite. Você falou agora sobre o aspecto físico, e eu queria que você falasse um pouco sobre o mental. Hoje a gente teve uma tentativa do torcedor colorado de apoiar o Ener Valencia, teve faixa, teve cantoria, teve música para ele, teve muito aplauso, muito apoio. Então eu queria que você comentasse também sobre o Valencia, mas não só sobre ele, mas sobre o René também, que acabou entrando ali no final do jogo. Como recuperar jogadores que não vivem ou não viviam um bom momento com a camisa do Inter? Eu acho que é um movimento coletivo. É um movimento que ele começa interno, mas ele continua, né, no ambiente externo, puxado pelo torcedor, né? Para mim, o torcedor é o grande motivo da gente estar aqui trabalhando, né? É poder proporcionar alegria para ele, né? E já comentei algumas vezes, né, que quando a gente vive maus momentos, né, a primeira coisa que vem à tona
é que a gente não se esforça do lado de dentro, que a gente ganha muito e faz pouco, né? Ou que falta doação, falta raça, surgem as teorias de conspiratórias de que o ambiente é rachado, né? E isso maltrata a gente que trabalha com seriedade dentro. E todo o nosso trabalho é justamente resgatar essa confiança externa. A gente sabe que isso vem a partir do jogo, né, de boas atuações, né? Mas claro que o carinho externo do torcedor ele vale muito a pena. É difícil ver manifestações como essa que ocorreram hoje com um atleta que o ambiente externo, por vezes, né, repetidas vezes, né, busca descobrir a motivação, né, de porque um atleta vive um mau momento que ele pode ser só um mau momento, né, que ele vai passar, né? Então essa demonstração para a gente é muito importante, e a gente agradece ao torcedor, né? Hoje aí o estádio com 30 mil pessoas, e eu penso que o torcedor colorado volta para casa feliz, né? Nós ficamos muito felizes por poder retribuir em campo com um bom resultado e um grande jogo. Penso que estamos num bom caminho. Boa noite, Roger. Boa noite. O sistema defensivo melhorou bastante desde a tua chegada. E tem um jogador em específico que a torcida gosta bastante, mas que está com o contrato se encerrando e que hoje marcou uma pintura aqui no Beira-Rio. Vocês já têm conversado, tu já manifestou, de repente, alguma vontade em relação a uma renovação de Gabriel Mercado? Qual a importância desse zagueiro para o Inter? Obrigada. Ele é importante em todos os sentidos, né? E estando aqui ano que vem, eu já digo ao Bisol presidente que desejo que ele fique. Ele é um exemplo, é um líder que veste a camisa do Internacional como poucos atletas que eu vi. E o indivíduo, um ser humano de uma simplicidade absurda, né, que mesmo com toda essa trajetória dentro do futebol, ainda cabeça muito aberta para aprender sempre, muito atento a todas as observações. E no dia a dia, né, mantém sempre o otimismo e conspira para que as coisas aconteçam da forma certa. É o tipo de líder que penso que eu, quando atleta, fui, né, buscava olhar, né? Quando jovem, eu buscava olhar esse tipo de personalidade, porque me agregava muito e me fazia ter a certeza que a gente está no caminho certo, né? E hoje marcou um golaço que a única coisa que eu consegui virar foi para trás do meu banco e me perguntar quem é que tinha feito, né? Porque não deu para ver ali da entrada da área, né? Que belo gol, né? Ele é muito importante para a gente. Roger, boa noite aqui. Nessa dinâmica de meio campo que tem funcionado muito bem, já teve o trio Wesley, também Alan Patrick e hoje Gabriel Carvalho, e o Bruno Tabata anteriormente também funcionando muito bem. Mas o Tabata lesionou agora e o Gabriel Carvalho, infelizmente, com o terceiro cartão não joga o próximo. Como é que fica? Como é que dá para montar isso e qual é a profundidade da lesão do Bruno Tabata? O Bruno teve uma lesão, penso que ela não teve um grau de extensão grande, mas vai demandar um tempo que a gente vai ter que esperar um pouco, né? Mas com o Tabata, com o Wesley, com o Prado, né, com o Wanderson, com o Wanderson e com o Prado assume uma característica um pouco diferente, né? Mas a gente não deixa de ter contundência, porque a gente consegue nos movimentos do Alain e nos movimentos do Thiago, quando estão em campo eles conseguem equilibrar essa ação individual com a ação conjunta, né? Ou de fuga, ou de aproximação, ou de amplitude, né? Que gera muitas vezes conflito e confusão no adversário, né? O dentro e fora, né? Se aproximar perto, buscar as costas, né? Então, às vezes, do Tabata a gente tem essas três opções. Tem o Johan ainda que talvez se assemelhe mais ao Tabata, né? Do que os outros dois, que é um meia-ponta, né? Que também joga por trás do centroavante, mas quando atuou comigo no Palmeiras, jogou como um ponta pelo lado direito, muito bem, né? E a gente tem boas opções, né? Infelizmente
Não dá tempo de lamentar as ausências, né, por lesão ou por suspensão. Eu prefiro sempre valorizar quem está à nossa disposição e torcer para aqueles que estão machucados se recuperem o mais rápido possível. Roger, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. O grande ponto é que o Inter vem ganhando jogadores do departamento médico, né? Você citou a volta do Wanderson, o Valência e o Borré voltaram nas seleções. O seu time no Juventude jogava costumeiramente com 2 extremas, né? No Inter vem O Lucas Barbosa era mais o meia ponta também. Mas há um modelo de jogo que você tem tentado implementar no Inter e teve a novidade do jogo contra o Fortaleza com os 3 meias. Na sua cabeça, a partir dessas várias diversidades de escalação e formação que você já apresentou no Inter, você já consegue vislumbrar na sua cabeça um Inter que te agrada mais, um Inter ideal para a sequência do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a gente pode ter essas opções como carta na manga para determinado momento, determinado adversário, determinada estratégia de jogo. Não tem por que eu me abraçar uma ideia, né, tendo que a gente tem alternativas, senão acaba excluindo as outras que também podem funcionar bem, né? Assim foi os 3 meias, que por um momento eu achei que não poderiam atuar juntos, eu teria que escolher 2, e se mostrou muito bem no jogo anterior. Penso que são alternativas que não obrigatoriamente me fechem, né? Eu acho que elas muito mais me abrem possibilidades, e eu não gostaria de pensar num modelo ideal, né? Até porque as ausências vão tá aí, né? Agora a gente, num jogo que funcionou bem com 3 meias, o Tabata no outro não pode estar. E no jogo seguinte agora, que funcionou com um ponta mais aberto, no próximo o Gabriel não vai estar. Então, é adaptar para as ausências e para o jogo específico em causa. Roger, em relação à lateral direita, queria saber como é que está sendo o trabalho com o Brian Aguirre, né, com o Natão ao longo da semana, mas se dá para dizer que o Bruno Gomes é o teu titular da lateral direita e que os outros 2 vão brigar pela posição a partir de agora, né? Hoje o Bruno é o lateral. Hoje acabou o jogo, eu falei para ele que tu virou um lateral e dos bons. E na semana eu perguntei para ele, eu disse, e aí, o que eu faço? E agora? Ele disse, não, quero ficar. Eu disse, tá bem, então vai ficar. Porque está atuando bem, não precisa mexer agora. Mas a gente tem na figura dos outros 2, né, laterais, né, que nós trouxemos, o Natan e o Brian, uma possibilidade. O Brian também joga pelo lado esquerdo. Né, também joga como homem de meio campo, como segundo homem de meio campo. Né? Então tem jogadores polivalentes que também podem atuar na outra função, mas nesse momento seria injusto, né, eu tirar o Gomes numa posição que ele vem se destacando e no futebol brasileiro tem tão poucos hoje, né? Ele hoje é o titular, né? E permanecendo a sequência boa, né? Eu tenho por dever do mérito, né? Deixá-lo atuar. Roger, o que traz também um destaque do teu time é que no 1 contra 1 o Internacional tem ganhado praticamente todas as jogadas. Agora, nos desarmes, o Internacional melhorou e bastante. Queria que tu falasse um pouquinho dessa questão dos desarmes, principalmente com o Fernando, né? De novo, para mim, como eu trabalho muito em compactação, né, em aproximação, em compactação defensiva e ofensiva, né, naturalmente, como eu sempre comento com eles, eu vou ter sempre um pé na bola para colocar. Né, porque o seu adversário ele vai ter que dar um drible um pouquinho mais longo para tirar um pé da bola, a bola do pé, mas 3, 4 metros depois tem outro pé na bola para colocar. Né? E isso é um trabalho muito coletivo. Né? Eu cobro muito, né, algumas variáveis bem importantes do jogo, né, que estatisticamente, campeonato regional, se você tem entre time grande, geralmente se ele tiver 60 ações defensivas no jogo, ele consegue vencer no campeonato estadual, né? A gente considera ações defensivas, roubadas de bolas e interceptações. As roubadas de bola que tu fica com a posse, as interceptações que por vezes tu toca na bola, mas a bola permanece com o adversário, mas tu fez o adversário mudar o caminho que ele estava fazendo, né? Ou tu bota o pé na bola, vai para a lateral, a bola é posse do adversário, mas tu mudou, tu interrompeu aquele ataque dele. No campeonato brasileiro, se tu não tiver pelo menos 80, 90 ações defensivas,
tu não equilibra o jogo. Daí a gente vai além, né? E eu cobro isso, né? Tá lá, vai para a televisão, lá a estatística do jogo. Eu preciso ter desses 100% das bolas, das ações defensivas, eu preciso ter 70 delas roubadas no campo de defesa, mas 30 delas pelo menos roubadas no campo de ataque. Né? Dos 100% do campo de ataque, eu preciso ter pelo menos 30% dessas do campo de ataque. Por vezes, como a gente trabalha em compactação, né, muitas dessas bolas são roubadas pelo zagueiro dentro do campo de ataque, mas se eu tiver pelo menos 30% dos 100% do campo de ataque roubada pelos meus 4 jogadores da frente, isso aumenta para quase 80% a chance de eu vencer. E quando os atacantes participam ativamente do processo defensivo, não só a gente vence, como eles são decisivos na partida. Né? Então, é por isso que evolui, porque além do trabalho tático e estratégico para que a gente esteja perto, né, eu vou cobrar esses números dos meus jogadores. Se eu tiver no Brasil, se tu tiver um controle de meio de pelo menos 120%, 130%, que é o quê? Na zona central do campo. Né? Se tu tiver um controle de 140%, 150%, digamos, vai ter um número fechado para exemplificar, significa que cada bola que eu perco naquela zona, eu retomo uma bola e meia. Eu vou controlar o meio e eu vou ter mais chance de vencer. Né? Mas isso tudo parte de uma tática. Né? Uma tática bem feita, né? Para que eu possa cobrar. Se eles estiverem longe, o pé na bola vai ser pior, os números ofensivos, os defensivos vão ser diferentes, eu vou incidir em mais faltas. Hoje foi um jogo que a gente fez poucas faltas, porque a gente estava próximo. Né? Mas parte muito da conscientização, eu disse, me oferece. Isso quer dizer, cada jogador ofensivo, seja o Alan, seja o Wesley, o Borré, cara, me entrega 5 ações defensivas, que é isso que tu precisa, no mínimo. Me entrega 5, que tu vai contribuir com gol, ainda pode ter certeza. Os jogadores de trás ali, eu cobro 10, 12, eles se sacrificam um pouco mais, e são os jogadores defensivos. Né? Mas, assim, é fato. Se alguém lá da frente não contribui, naturalmente, automaticamente, aquele logo atrás vai sofrer. Se o cara da frente me dá 2 ações defensivas, o ponta me dá 2, o lateral dele vai ter que me dar 15, porque ele vai sofrer. Então, se eu tenho essa conscientização, eles aceitam essa cobrança, fica mais fácil da gente ter esse panorama. E eles conseguem ver, está acontecendo isso. A gente viu o resultado que dá. Vamos continuar, então. Roger, você falou anteriormente sobre o controle do ambiente externo, que era 1 quando você chegou, e agora o Inter tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Isso, obviamente, muda o ambiente externo, que também precisa ser controlado. A gente está vendo agora no Brasil, principalmente, o pessoal se rendendo ao trabalho do Inter, ao trabalho do Roger, a atuação do Inter hoje, 3-0, a primeira vitória por mais de 2 gols de diferença que o Inter faz no Beira-Rio, nesse Campeonato Brasileiro. Como controlar agora esse ambiente externo? Que não é mais um ambiente externo de dar uma resposta de um time que está mal, mas de manter uma atuação elevada de um time que está rendendo bem. Quando eu digo de controlar o ambiente externo no momento ruim, é evitar que as teorias que tentam buscar a explicação para o mau momento em outras causas, se não o jogo, né, a gente não deixa entrar internamente. Né? E da mesma forma como o ambiente é bom, né, a gente vai buscar manter os pés no chão também. A gente vai buscar mostrar a realidade de fato. Como eu disse, no momento bom eu sou otimista. Né? No momento ruim eu vou ser realista. Mas junto com o otimismo, como eu sou muito concreto, né, e baseado, né, na evolução, e a evolução que eu consiga comprovar, né, e os números me comprovam, eu tenho como me basear em cima disso e dizer que é evidente que nós estamos numa evolução, nós estamos num otimismo muito grande, o torcedor está muito feliz, né? Nós estamos muito felizes que o torcedor está feliz, só que a gente sabe que a gente tem que evoluir sempre. Né? E evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade, que o próximo não vai ter facilidade, que a gente precisa estar bem preparado para esse momento também, né? Porque nós passamos para olhar diretamente para o alto da tabela, né? E isso gera uma expectativa de cobrança maior. Mas como um grupo experiente, a gente precisa saber lidar com isso também.